É uma grande alegria aqui estarmos para que possamos juntos refletir, meditar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, a fim de que nós possamos, na nossa jornada existencial, angariar sempre energias renovadas, forças, disposição, motivação, bom ânimo, renovando a nossa saúde corporal e também a nossa saúde espiritual, a fim de que nós possamos enfrentar os embates do cotidiano, sempre com fé, paciência, bom ânimo, coragem. E nós sabemos que neste percurso, necessariamente, para que nós tenhamos equilíbrio e harmonia, Jesus precisa ser o nosso mestre, o nosso guia e o nosso modelo. Se nós buscarmos a nossa intimidade, nós vamos ver que lá dentro ela nos diz que ao longo dos milênios, por descuido, invigilância, desatenção, nós nos permitimos desvios, falsos movimentos em relação à trajetória que deveria ser vertical. E nós nos permitimos uma trajetória horizontal. E aí nós podemos dizer, refletindo em cima do nosso dia a dia, dia igual ao de hoje, nós nunca mais o teremos. Nós estamos diante da imortalidade. No entanto, as 24 horas deste dia, elas, se não foram bem aproveitadas, nós iremos responder perante a lei de causa e efeito. Ah, mas o que eu fiz é bobagem, é um pequeno erro, é um pequeno desvio, foi um pequeno engano. Muito bem, mas esse pequeno desvio, esse pequeno erro, essa pequena falha, contraria a lei divina? O que é que nos diz a consciência? Nós, em aprendizagem, num estado ainda de imperfeição, mas caminhando para a perfeição relativa, precisamos estar muito mais atentos em relação à qualidade das nossas ações. A nossa consciência, ela sempre nos cobra. Quanto mais lucidez nós vamos ganhando, e o Evangelho permite com que nós nos analisemos com muito mais profundidade, quanto mais conhecimento, mais mergulho na doutrina espírita, mais nós vamos nos conhecendo. Quando nós pensamos a advertência que Sócrates observou lá no oráculo de Delfos, há cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus, conhece-te a ti mesmo, nós vemos a necessidade desse conhecimento íntimo, e a doutrina espírita é uma ferramenta valiosíssima que vem nos auxiliar nesse conhecimento de nós mesmos. Então, nós, aprendizes da doutrina espírita, não podemos muitas vezes, eu vou anestesiar a minha consciência. Eu vou colocar um véu na minha consciência. Para quê? Para acordar amanhã com remorso? Com sentimento de culpa? Para recomeçar? Para reparar? Para refazer? Muitas vezes nós estamos voltando e trabalhando com o recomeçar, refazer, quando nós deveríamos estar sempre caminhando avante, um passo à frente. O Emmanuel diz assim, às vezes, no estágio evolutivo em que nós estamos, um passo à frente demora semanas,
Mas insista, persevera, porque o passo vem. E o passo dado é caminho para outros passos. Mas quantas vezes nós nos permitimos o desânimo, a tristeza, o aborrecimento, a melancolia, a tristeza? O que é que isto soma em relação ao nosso caminhar evolutivo? Absolutamente nada. Tudo isso são sombras que nós permitimos angariar. E quando nós buscamos então Jesus, Mestre, Senhor, guia e modelo para todos nós, nós vamos ver o Cristo sempre orientando. Aquele que me segue não anda em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Quando nós mencionamos que em muitas etapas nós nos permitimos desvios e falsos movimentos, isso quer dizer que nós temos muitas culpas acumuladas na nossa intimidade, sentimento de remorso, que exigem reparação, corrigenda. Muitas vezes nós ouvimos companheiros e companheiras dizerem: mas o que será que eu fiz nesta atual reencarnação para merecer esse sofrimento, esse problema, esse obstáculo, esta dor? Às vezes eu busco nessa trajetória limitada desta reencarnação e não encontro algo que me diga que eu lesei, prejudiquei, machuquei, feri. No entanto, nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos milenares. E bendito esquecimento do outrora. Estudando a doutrina espírita, nós vemos casos de irmãos nossos que mergulharam em alguns anos, voltando para relembrar, e nós fazemos a observação em cima de Laura, em nosso lar. Ela voltou há alguns anos e pediu para que não fosse adiante, porque ela estava satisfeita justamente por ter entrado por desvios, falsos movimentos. E a consciência dela pedia o retorno. E ela voltou rapidamente, pediu para que pudesse reencarnar e iria encontrar novamente aquele que foi seu esposo para continuarem o trabalho de renovação. E aí nós pegamos a nossa realidade atual. Quem é que está diante de nós, o próximo mais próximo? No lar, no trabalho, onde quer que nós estejamos inseridos. O que é que nós estamos fazendo na condição de aprendizes de Jesus? Porque não basta ser apenas aprendiz de Jesus. Há a necessidade de ser servidor do Cristo. As migalhas no bem, as sementes no bem, elas nos sustentam, elas nos garantem, elas nos dão resistência espiritual e moral para seguirmos adiante, ainda que haja tempestades, trovões, ventanias, dias cinzentos. Mas para isso nós precisamos ter um alicerce. Sem suporte, sem bússola, sem norte, como caminhar? E aí nós voltamos sempre no mesmo caminho, Jesus. Sempre o Mestre a nos orientar. Gostaríamos de ilustrar com uma seguinte narrativa da necessidade que há de insistir no bem. Não importa quanto, como, onde, importa fazê-lo. São migalhas? Não importam. São benditas migalhas que nos ajudam a permanecer de pé. E nós precisamos insistir nestas migalhas. Diz-nos, então, que no tempo do Cristo, o menino
foi criado muito perto dele, chamado Josenias. Só que o Josenias, ele era travesso, rebelde. Muitas vezes gostava das coisas erradas e olhava para Jesus. Eles se encontravam muitas vezes e ele via sempre Jesus educado, calmo, sossegado, tranquilo, ajudando Maria, ajudando José, procurando ser útil. Muitas vezes conversando com pessoas adultas, ouvindo-as, e outras vezes falando com elas, como se fosse um adulto. E ele muitas vezes não entendia aquilo. Como que poderia aquilo acontecer? E os dois foram crescendo. E nós vamos dar um salto e vamos encontrá-los na idade de 30 anos. O Josenias muitas vezes gostava de beber. Ainda que ele tivesse um bom coração, ele dava muito trabalho, principalmente para a sua mãe. Trabalhava, mas muitas vezes a mãe não sabia onde que ele estava, o que ele estava fazendo, quais eram as companhias. Ele voltava embriagado para casa. Às vezes gastava o dinheiro, que seria o dinheiro do sustento, já que ele tinha irmãos menores e a família dependia muito dele, que era o arrimo da casa. E ele muitas vezes se revoltava, gritava e até mesmo ofendia a própria mãe. Caminhando um certo dia, alguém lhe disse: ali adiante está um profeta. Aí ele disse assim: mas aqui em Cafarnaum, em Jerusalém, há tantos profetas, mais um profeta. Aí ele falou: eu vou ver quem é esse profeta. Rodeado de... ele foi se aproximando, e estava de costas, bateu nas costas, virou-se e ele viu Jesus. Mas eu o conheço. É Jesus, filho de Maria, filho de José. Conheço desde a minha infância. Aí ele olhou para o outro assim e disse: mas como que você me diz Jesus profeta? Que coisa que é essa? Você deve estar querendo zoar com a minha cara. Mas Jesus não é profeta aqui em lugar nenhum, não acredito nisso. Ele não quis ouvir falar mais nada, ele saiu dali achando que as pessoas estavam perdendo tempo. Passado algum tempo, nós vamos ver que ele adoeceu. Um dia acordou, muito febril, passando mal. Chamaram um senhor, um ancião, que fazia chás, que receitava medicamentos. E ele foi até a casa do Josenias. A mãe estava ali em prantos, porque a febre não debelava. Ninguém sabia fazer qualquer coisa para ajudá-lo. E depositavam todas as esperanças naquele senhor. O senhor olhou, observou e disse: mas eu nunca vi coisa igual. São bolhas avermelhadas que crescem muito rapidamente. Aí ele pensou: isto deve ser contagioso. Eu recomendo que vocês o abandonem, deixem-no. Pode ser algo maligno. E ele saiu dali rapidamente. Mas a mãe dele recusou-se a sair. E ficou ali, velando na cama dele. Como ele tinha um amigo que era também amigo de André, este amigo foi até André e lhe disse assim: olha, eu tenho um amigo que está passando um problema gravíssimo de saúde. E eu sei que você é muito amigo de Jesus.
E eu sei que Jesus tem curado, tem ajudado, tem socorrido, tem amparado as pessoas sem olhar a quem. E eu suplico a você que interceda, que peça para que Jesus possa ajudar Josenias. Eu sei que o Josenias, por onde ele vai, ele tem ironizado o trabalho de Jesus, ridicularizado, menosprezado e atacado de forma até cruel. Mas eu ouso pedir pelo meu amigo, porque eu me sinto muito condoído pela sua situação. Então, por favor, peça a Jesus por ele. Aí ele lhe disse, eu vou fazê-lo. Irei até Jesus. Aí ele foi até o Cristo e pensou no percurso. Será que eu faço bem? Eu tenho informações que o Josenias, ele sempre, quando teve oportunidade, ele sempre teve oportunidade de atacar o trabalho de Jesus, de falar muito mal. Jesus sempre alertava, a tua fé te curou, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí ele pensou, será que o Josenias se encaixa disso? Parece que ele é tão desprovido de fé, um homem do mundo, preocupado apenas com as coisas do mundo, em viver o mundo. Mas a intimidade dele pedia para que ele o fizesse, e ele havia dito ao amigo que o faria. Então ele encontrou com o Cristo e disse, mestre, existe um irmão nosso que está passando por um grave problema de saúde. Mas eu alerto que ele tem falado muito mal do trabalho que o Senhor realiza. Tem atacado o trabalho que o Senhor realiza em benefício das pessoas, visto com desdém, com menosprezo, ofendendo tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom para as pessoas, como se não valesse nada. Jesus olhou para ele e disse, isso não importa, vamos até ele. E aí foram. Aí André começou a pensar, agora Josenias verá quem é Jesus. Vai ter que se dobrar ao mestre. Vai ver realmente quanto esteve enganado. Vai ter que se humilhar perante a presença do mestre. E ver que Jesus verdadeiramente é o Messias, é o Salvador. Quando eles estavam se aproximando da casa, eis que Jesus pediu para que chamasse a mãe de Josenias. Ele não iria entrar na casa para humilhar ninguém. Então a mãe veio. Ele disse para ela, traga uma bacia com água e um pano limpo. Ela apareceu então com a bacia e com o pano. O mestre magnetizou a água, orou, rogando auxílio do Pai, e disse para ela, vá, use a água, ele ficará curado, não tenha receio. E ela foi. Antes, ele ouviu conversa lá fora. Ele gritou, quem é que está aí?
Quem é, mãe, que está falando com a senhora? Jesus colocou a mão na boca, em sinal de silêncio, e ela lhe disse: Josenias, é um amigo seu. É um amigo, Josenias. Eu já vou. Mas não falou que era Jesus. Levou a água, molhou e começou a passar nas bolhas. Muitas bolhas. Ele falava para a mãe: como que a senhora está passando esse pano nas bolhas e o pano não está ficando manchado nem de pus, nem de sangue? Que é isso? Eu não estou entendendo. Não precisa entender, meu filho. Pense em Deus apenas. Pense em Deus. Ela passou naquele dia, voltou a passar no outro dia. No outro dia, as bolhas começaram gradativamente a secar. Foram secando. Aí ele falou assim: mãe, e se a água acabar? O que será de mim? A água não vai acabar. A água não está ficando suja. Eu estou usando sempre a mesma água. E ele pensa: mas como que pode isso? Nunca vi isso na minha vida. E ela fez o que Jesus recomendou e as bolhas sumiram. Ele ficou curado. Mas ninguém, nem dos seus amigos, obedecendo à orientação de Jesus, ousou a falar para ele: foi Jesus, foi aquele que você muitas vezes acusou, condenou, injuriou, agrediu, feriu, que veio aqui para ajudá-lo, para curá-lo. Aí Jesus diz para os apóstolos: o bem tem que ser feito sempre de coração, sem buscar qualquer coisa em troca. E Jesus disse mais: é preciso que o Pai fale pela minha boca e que o Pai cure pelas minhas mãos. Então, eu de mim mesmo não faço nada. Eu faço a vontade do Pai. Vejamos. Fazer a vontade do Pai. Quem de nós pode dizer: eu bato no peito, eu não sou Josenias. Eu não tenho nada a ver com esse personagem. Nós não estamos falando do problema físico, da doença física, mas nós estamos falando da questão moral. Quantas vezes Jesus tem batido a nossa porta? Como na casa de Josenias. Suavemente, delicadamente nos convidado a reformulação de hábitos, de conceitos de vida. Melhorar o nosso conceito de nós mesmos enquanto pessoa. Não ser tão rebelde. O nosso personagem, ele quando criança era rebelde, revoltado em relação à vida. Quantas vezes as criaturas passam 70, 80, 90 anos rebeldes, revoltadas, recalcitrantes, endurecidas perante a vida. E no entanto, Deus alguma vez racionou o sol? Nós temos notícia que Deus tem racionado o sol. Hoje, quinta-feira, um raio de sol deixou de nascer. Não. Nasceram todos os raios solares.
com o mesmo magnetismo, o mesmo princípio de beleza, de saúde, vivificando o nosso mundo. O oxigênio, nós temos notícia que nós ficamos com uma quantidade de oxigênio a menos, porque nós temos ofendido o Pai, muitas vezes com atos bárbaros e cruéis. Não que sejam atos físicos, mas atos mentais. De dirigir um pensamento negativo, horripilante. Ninguém nos vê. Mas a lei registra o que nós fazemos. Nós podemos estar na surdina do nosso quarto, maquinando um pensamento sombrio. Nós estamos sendo vistos por espíritos, nós estamos sendo vistos por Deus. Então, viver, estar no corpo físico, é de uma tremenda responsabilidade. Como nós mencionamos no início, dia igual ao de hoje, não haverá nunca mais. É uma oportunidade bendita, valiosa, única. Cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora precisam ser valorizados como bendito tesouro. Onde é que nós estamos colocando o nosso coração? Aí está o nosso tesouro ou a nossa sombra? Como é que nós estamos nos tratando? Se nós não estamos valorizando o tempo que está diante de nós, procurando verdadeiramente sermos cristãos, aprendizes de nosso Senhor Jesus Cristo, em termos de lidar com o outro, conviver com o outro, tratar o outro, comungar sentimentos com o outro, o que é que nós estamos fazendo no planeta? Nós não estamos a passeio, nós não somos turistas. Receber um corpo físico que tenha alguns problemas em relação a dificuldades que nós enfrentemos, isso é natural, porque nós somos espíritos ainda falíveis, com débitos escabrosos perante a lei divina. O importante não é ficar olhando para o passado, o que eu fui, o que eu fiz, quem eu lesei, onde eu estive, quem eu prejudiquei. Não. O importante é o que eu faço agora, o que eu estou fazendo diante de fulano, beltrano, ciclano. Quem sou eu na condição de filho de Deus? Tenho realmente amolecido o meu coração? Melhorado a minha sensibilidade? Tenho realmente procurado ser um veículo que leva o exercício da caridade com a alegria cristã? Alegria de ser útil? Alegria de viver? Alegria de estar no mundo maravilhoso que é na obra do Pai? Ah, mas a terra, ela é tão conturbada, a terra tem tantas sombras. Mas nós conseguimos, por que nós conseguimos enxergar e visualizar tão bem a sombra? Por que é que nós conseguimos nos deter tão bem no pessimismo, no negativismo? Porque isso nós temos dentro de nós. O mundo que nós habitamos hoje é um reflexo de nós mesmos. A Terra tem a psicosfera dos espíritos que estão nela encarnados e também dos nossos irmãos que estão fora do corpo, buscando uma oportunidade para reencarnar. Nesse sentido, vale a pena enxergar a Terra pelo prisma positivo. Bendita oficina de trabalho, de esforço, de dedicação, onde nós temos oportunidade, a providência divina nos colocou naquele lar com as pessoas certas, com as quais nós precisamos corrigir, melhorar-nos, exercitar a caridade. Fazer o bem com a alegria de estar verdadeiramente contribuindo com a nossa presença na obra divina, sendo útil,
um instrumento útil. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, ensina-nos Francisco de Assis. Bendita escola. Nós não estamos na escola para nos reprovar, não. Nós estamos na escola de Jesus para aprender e ao mesmo tempo praticar. Aprender e exercitar, aprender e treinar, assimilar. Ah, mas eu consigo aprender tão pouco, assimilar tão pouco. O pouco com Deus, com Jesus, é o que interessa, é o que nos conta. Quantas vezes nós estivemos em situação vantajosa, entre parênteses, na terra, com poder, dinheiro, isso, aquilo, em termos de conquistas materiais, coração duro, inflexível, perdendo tempo, jogando oportunidades de ser útil, de fazer o bem, apenas preocupado em alimentar o egoísmo, alimentar o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, são as sombras. Basta nós analisarmos quais são os meus pontos fracos, vulneráveis, a fragilidade que existe. Cada um estudando a si mesmo, nós vamos nos encontrar. E quanto mais lucidez, mais nós vamos muitas vezes nos surpreendendo com aquilo que nós carregamos na nossa intimidade. Assim, a doutrina espírita é uma doutrina de educação. Ela permite nos conhecer, mas ao mesmo tempo ela nos dá a ferramenta de nos educar. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que nós precisamos insistir. A mãe de Josenias perseverou. Ele não foi curado no mesmo dia. Ele precisou de tratamento. Ela insistiu, ela velou com ele. Ela foi um instrumento útil. Ela soube ser realmente, na orientação do Cristo, aquela que fez o bem, entregando o coração para o Filho. Ela foi a ponte entre Jesus e o Filho. Assim como Jesus era a ponte do Pai para com todos os filhos. E o é até hoje, que somos nós. E nesse sentido, nós precisamos ter coragem, bom ânimo, não desistir. Ah, eu me arrependo de ter feito isso. Por que que eu falei aquilo? Por que que eu realizei aquilo? O importante é não voltar mais no mesmo erro. Ter a conscientização e corrigir. Ter humildade e pedir desculpa. Hoje na Terra, uma das grandes vulnerabilidades humanas é não pedir desculpa, é não reconhecer o erro. Ah, eu errei, e daí? Ah, eu errei, não vou pedir desculpa. Ah, eu sei que errei, mas não vou lá não. É sempre assim, a consciência alertando. Corrija, faça diferente, mas o orgulho gritando muito mais forte. Não, o importante é o eu. O importante é o eu. Ou seja, o orgulho é alimentado lado a lado pelo egoísmo. E os dois juntos fazem uma sombra gigantesca dentro de nós. Por isso que é tão difícil fazer com que o homem novo ganhe força dentro de nós. O homem renovado em Jesus. O homem disposto verdadeiramente a perseverar no que é bom, no que é útil, no que é positivo, no que é saudável. Nós temos que fazer um balanço. Às vezes, quantas vezes, em coisas que são bagatelas, parecem mínimas, nós estamos ali remoendo pensamentos negativos, alimentando a mágoa, a raiva, a ira. Ora, daqui a algum tempo surge um problema de coração, daqui a algum tempo o nosso instrumento valiosíssimo de trabalho, que é o corpo físico, vai estar sendo lesado. E nós vamos sofrer com um problema
que nós criamos por invigilância, por orgulho, por egoísmo, que causam sempre doenças. Então nós nunca podemos nos esquecer, a providência divina é misericórdia, a providência divina é amor, mas nós temos que nos questionar, como é que nós estamos? Diz-nos a narrativa que depois Josenias acordou e passou a ser um homem mais consciente dos seus atos. E embora ele nunca tenha sabido que foi Jesus que o curou, na sua intimidade, a consciência lhe dizia que ele foi ajudado por intercessão da misericórdia do Pai. E aí ele passou a rever comportamentos e atitudes. Será que nós vamos ter que ter um abalo tão grande no nosso corpo físico? Nós vamos ter que sentir na pele, por exemplo, um problema tão grave de saúde que nós vamos ter que rever conceitos, atitudes, hábitos. Nós vamos ter que implorar a providência divina. Deixe-me mais alguns anos no corpo físico. Eu preciso lutar, eu preciso resgatar, eu preciso pagar, eu preciso trabalhar, eu preciso servir, eu preciso ser útil. Nós temos hoje. O amanhã será hoje. O que nós pensarmos em termos de futuro vai ser um hoje. Esse hoje tem que ser bem vivido, para não acumularmos resíduos de culpa, de remorso. E se nós ficarmos com resíduos de culpa e de remorso, nós vamos acordar no mínimo no umbral. Podemos ter plena certeza disso. É natural. Causa de lei e efeito, padrão vibratório. Onde é que nós estaremos respirando e pensando? O que é que nós viveremos na nossa intimidade? Possamos sempre lembrar e ter Jesus como médico das nossas almas, mestre de nossas vidas, mas que possamos também fazer sempre as migalhas do bem que pudermos. Não importa quando, onde e como, importa espalhá-las. O bom lavrador que espalha as sementes no campo e cuida muito bem do seu campo, o que ele vai ter? Colheita farta. Vamos semear. Não importa quem é a pessoa. Se ela goste de nós, não goste. Vamos semear, vamos semear. Um dia, vocês já pararam para pensar, um dia que alguém hoje não nos vê com bons olhos, nos maltrate, nos humilhe, um dia lá na frente vai nos ver como irmão ou como irmã, que nós todos o somos. Que maravilha quando nós podemos na terra enxergar no outro ou na outra irmão e irmã e fazer como Jesus. Eu estou aqui para auxiliar. Não importa que você não me veja, mas o auxílio veio. O auxílio se faz presente. A caridade, o amor devem sempre ser feitos no anonimato. Como nós mencionamos, Deus o Pai não raciona o sol, não raciona o oxigênio. Nós erramos e amanhã vai amanhecer um belo dia, nos convidando, vamos trabalhar, vamos ser útil, vamos fazer o bem, vamos renovar, largue a tristeza, largue o pessimismo, largue o desânimo. Olha aqui, olha a janela que eu estou apresentando para você, meu filho. Acorde, desperte e semeie. Mas nós muitas vezes ficamos na janela lá. Ai, na janela da tristeza, na janela do sofrimento, na janela da melancolia. Ai, coitadinho de mim. Ai, como eu sofro. Vamos viver, meus irmãos. Viver e sermos úteis.